é o podcast Agroecologia em Movimento da UFPR. Antes de começar seu episódio, a gente vai ter a audiodescrição dos convidados e da apresentadora. Bom, a audiodescrição é muito importante para que pessoas de baixa visão ou cegas se contextualizem e adentrem ainda mais na nossa conversa. Olá, pessoal! Bem-vindos ao podcast Agroecologia em Movimento. E hoje nós estamos aqui para mais um episódio sobre ela, a erva mate. Hoje nós traremos aspectos de tecnologia e inovação, bem como falar das propriedades e tudo que essa planta pode nos oferecer. Para falar sobre isso, estou com ela, mas eu vou deixar que ela se apresente. Bom dia, eu sou a Cristiane Helmi, pesquisadora da Embrapa Florestas, que fica no município de Colombo, no Paraná. Eu sou graduada em Química Industrial e fiz a minha pós-graduação na Universidade Federal de Santa Catarina, no curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos. E trabalho na Embrapa há 17 anos, coordeno o laboratório de produtos florestais não madeiráveis e tenho feito pesquisas com erva mate desde 2008. E eu não poderia começar essa conversa senão de outro jeito. Qual que é a sua relação com a erva mate, tanto pessoal quanto profissional? Como foi entrar em contato com essa planta tão maravilhosa dos nossos biomas? Então, eu iniciei a pesquisa com erva mate em 2008. Fui visitar uma fazenda experimental da Embrapa, em Ivaí, no estado do Paraná, onde a Embrapa tem as plantas, e nós começamos, então, a fazer coletas. No início, foram 107 matrizes, onde nós coletamos as amostras, levamos para a Embrapa, e no laboratório, então, nós secamos essas amostras e começamos as análises. Primeiramente, nós queríamos saber o teor de cafeína, porque é o principal composto químico da erva mate. A erva mate é classificada hoje pela legislação brasileira como uma bebida estimulante, justamente pelo teor de cafeína. E, a partir de 2008, então, todo mês de setembro, nós íamos até a fazenda, em Ivaí, e coletávamos essas amostras, né, dessas matrizes todas selecionadas, e fizemos um estudo, então, de 4 anos consecutivos, e verificamos que nessas matrizes existiam erva mate tanto com baixo teor de cafeína, isso a gente está falando de 0,1%, até árvores com mais de 3% de cafeína. Então, nós pudemos publicar um trabalho científico que nos mostrou que a planta responde muito aos fatores genéticos, assim como os fatores ambientais. Então, nós começamos esse estudo e depois, mais tarde, essas mesmas árvores foram trazidas para a Embrapa Florestas, plantadas na nossa unidade, e nós continuamos os estudos, então, para fazer uma avaliação do que a planta responde em relação aos compostos químicos. Então, essa minha relação com a erva mate, ela vem de muito tempo, e a gente acaba gostando muito de trabalhar, porque não só a cafeína, ela contém muitos compostos químicos. Então, essa pesquisa vem mostrando que a erva mate tem um potencial muito grande, né, principalmente para a saúde humana, e nós temos vários alunos de pós-graduação que fazem a pesquisa justamente na quantificação e na identificação desses compostos químicos. A erva mate é uma planta totalmente apaixonante. Todo mundo que fala comigo aqui sobre ela sempre está com aquele brilho no olho. E
é de uma relevância muito grande, né, pessoal e profissionalmente, quando a gente pensa em tudo que essa planta pode oferecer. A gente tem caminhado aqui no podcast muito sobre o histórico dela, sobre as relações com os povos e esses saberes que a gente já tinha e que a gente já tem quando a gente faz o consumo da erva mate, né? De saber algumas coisas sobre ela e ir descobrindo sobre ela. Mas quando a gente pensa cientificamente lá nos laboratórios, você poderia contar um pouquinho quais que são as propriedades que a gente pode encontrar na erva mate? Sim. Olhando para a planta, a gente vê a cor, né? Uma coisa que chama muita atenção é a cor verde da erva mate, né? E os compostos químicos, a gente saiu um pouquinho dessa questão das metilxantinas, né? Cafeína, teobromina e teofilina, e começamos, então, a identificar novos compostos. Então, quantificando os compostos fenólicos totais, que são aqueles compostos benéficos para a saúde, nós conseguimos identificar mais de 190 compostos, de várias classes. Então, nós temos muitas classes desses compostos fenólicos e em grandes quantidades. Então, quando a gente fala em teor, em média, a erva mate contém aproximadamente 10% de compostos fenólicos. E esses compostos fenólicos, por exemplo, nós temos os flavonoides, que são compostos muito benéficos e têm efeito na saúde. Então, quando a gente fala em envelhecimento precoce, então a gente tem os compostos bioativos, pertencentes a várias classes. Então, nós temos quercitinas, rutina, saponinas, várias classes e vários compostos químicos que até então a gente não imaginava que a erva mate era tão rica nesses compostos bioativos. E os efeitos, existem pesquisas na literatura descrevendo esses efeitos benéficos. Então, a erva mate tem efeito estimulante, tem efeito protetor e previne várias doenças. Existem estudos que falam na prevenção de vários tipos de câncer. Então, a erva mate ela é um produto florestal que vem sendo utilizado em vários segmentos da indústria. Então, não só a questão do chimarrão, né? Grande parte é para a produção de chimarrão, que é uma bebida tradicional, né? Você mesma comentou, vem da época dos indígenas. Então, é um produto muito antigo, né? E, atualmente, o mundo tem desenvolvido produtos com erva mate. Então, o Brasil já é um grande exportador de erva mate para países que querem a erva mate para desenvolver novos produtos lá fora. Então, os Estados Unidos, o Canadá, vários países da Europa já importam erva mate do Brasil para lançar novos produtos no mercado. Isso tem feito com que o Brasil também desperte, né, para desenvolver esses novos produtos. Então, nós temos já vários produtos comerciais, principalmente na área de bebidas. Nós temos uma população hoje jovem que se preocupa com qualidade de vida, produtos saudáveis. Então, eles querem consumir chamate. Então, isso mostra a importância da erva mate na alimentação hoje da população. Você trouxe bastante sobre as bebidas, e a bebida é o nosso principal fonte, né, que a gente vai entrar em contato com a erva mate. E daí eu fiquei pensando que muitas vezes a gente não sabe a diferença entre uma erva mate para chimarrão e uma erva mate para chá. Qual que é a diferença? E você também poderia falar um pouquinho sobre esses processos diferentes de produção da erva mate? A erva mate, tradicionalmente, ela é coletada e o processo de secagem geralmente é feito por um processo chamado sapeco, que são altíssimas temperaturas num curto espaço de tempo para a produção de bebidas. Então, esse processo, que é tradicional, algumas indústrias têm feito diferente, justamente por causa da exportação, porque o sapeco
muitas vezes, por causa da fumaça, que é muito grande, ele acaba produzindo compostos indesejáveis. Então, muitas indústrias hoje secam a erva mate pelo processo do secador rotativo, que é um processo que gera menos fumaça, então essa erva mate pode ser exportada. Também existem outros processos. Nós, no nosso grupo de pesquisa, utilizamos o processo de secagem por micro-ondas, que é um processo pequeno, né, em pequena escala, porque nós usamos o micro-ondas caseiro, esse que a gente tem em casa, mas ele não produz nenhum composto indesejável. Então, o processo de secagem por micro-ondas garante uma qualidade melhor para os produtos. A indústria, quando ela seca a erva mate e desenvolve as bebidas, a gente percebe que a cor da bebida é sempre marrom, nunca é verde, né? A gente observa isso justamente pela estabilidade da erva mate. Ela contém muitas enzimas oxidativas que fazem com que esse processo de oxidação mude a cor da erva mate. Então, quando a gente vê que o produto ele é marrom, geralmente ele tem um pH mais ácido, porque a cor ela só é estável em pH básico, alcalino. Então, as bebidas, geralmente, elas são mais ácidas e têm essa coloração marrom. Já o processo de secagem por micro-ondas, ele garante a tonalidade da cor verde. Então, ela se mantém por mais tempo e é possível, então, você desenvolver produtos com a coloração, que é muito bonita, né? E os estudos mostram, então, que dependendo da aplicação que você quer para o produto, você precisa tomar cuidado no processo de secagem. Isso a gente tem visto o desenvolvimento de algumas indústrias de micro-ondas industrial, mas ainda é muito caro esse equipamento. Mas a tendência é que o processo de secagem, que é muito importante, né, para manter as propriedades químicas da erva mate, uma erva mate precisa ser coletada e seca imediatamente. Você não consegue armazenar por nenhum processo de temperatura a erva mate in natura. Ela precisa sofrer o processo de secagem imediatamente após a coleta. Então, nós temos trabalhado nessa questão de viabilidade econômica, gasto energético, mas a secagem é um processo extremamente importante porque tem alguns compostos que estão sendo rejeitados pelo mercado externo, como as antraquinonas, as ftalimidas, os HPAs, e isso a gente precisa resolver, porque é uma questão de legislação, de qualidade do produto. Então, a Embrapa vem trabalhando bastante nessa questão do processo de secagem, e a gente tem parcerias com várias empresas que já secam pelo secador rotativo, justamente para não ter esses problemas. São processos que unir, né, tanto esse conhecimento de saber que esse processo da secagem é importante, é necessário, mas também otimizar, né? Isso que é inovação, é otimizar esses processos. Mas quando a gente fala de inovação, a gente também pode ir lá para o campo e voltar um pouquinho na nossa conversa e falar sobre os processos de produção. Você trouxe, né, que existem diferenças nas quantidades de compostos bioativos em diferentes plantas. Então, como que é isso? Assim, se eu plantar ao pleno sol, ou plantar à sombra, ou trazer uma quantidade diferente de adubação, isso vai interferir, então, na minha quantidade de compostos? Como que é isso? Vai sim. Então, já existem vários estudos mostrando que a erva mate plantada na sombra, né? E aí a gente está falando até da erva mate nativa, aquela que está em sistemas agroflorestais, existe uma concentração maior dos compostos nessas árvores do que a pleno sol. A planta responde aos fatores ambientais.
Então, se você tem uma árvore plantada a pleno sol, ela vai ter uma quantidade reduzida de compostos químicos daquela que é plantada na sombra. Então, os estudos que a gente faz, geralmente, são em casa de vegetação e a gente controla a adubação, a parte das soluções de sais, minerais que a planta precisa, de folha jovem e folha adulta. A gente percebe muita diferença nos compostos químicos de uma folha jovem para uma madura, né, adulta, que a gente chama. Na folha jovem, aquela menor, a concentração dos nutrientes é muito maior. Então, existem diferenças, sim, dependendo do modo do cultivo dessas plantas, e isso tudo a gente consegue caracterizar, né, quantificar e identificar esses compostos, mas tem diferença, mas toda erva mate contém compostos importantes e todos eles muito benéficos. E conforme você foi falando, eu fiquei pensando que é muito próximo, apesar de, às vezes, a gente pensar que tecnologia é uma coisa distante da gente, é uma coisa que a gente não pode fazer em casa, né? Você traz que um aparelho como o micro-ondas tem plena possibilidade de realizar uma secagem que garante as propriedades, que garante uma qualidade do produto. E daí eu fiquei pensando, se eu fosse plantar uma erva mate em casa e secá-la em casa, o que eu teria que fazer? Esse é um ponto que é muito legal, porque se você tem uma árvore de erva mate na sua casa, no seu quintal, você pode coletar as folhas, você coloca no prato do micro-ondas e em intervalos de 1 minuto até 5 minutos, 6 minutos, você seca a erva mate. Então, você coloca as folhas, liga o micro-ondas em 1 minuto, né? Quando terminar o tempo, você abre o micro-ondas para tirar aquele ar saturado que fica, então você vai ver que sai vapor d'água. E em sucessivas secagens de 1 minuto, né, de intervalos, você consegue secar totalmente a erva mate. Então, no final, você amassa a erva mate e ela faz aquele barulho crocante. É a erva mate seca. E para você fazer um chimarrão caseiro, por exemplo, você pode triturar num liquidificador da sua casa e você pode preparar o seu próprio chimarrão com esse processo. Outro processo que a gente faz também no micro-ondas e também com esse método de secagem de 5 a 6 minutos é você triturar numa granulometria bem mais fina, né? Pode até passar por uma peneira e usar, então, essa farinha, esse ingrediente alimentício, para desenvolvimento de, por exemplo, produtos de panificação. Então, você pode fazer um bolo, um pão, né, um biscoito, utilizando essa farinha de erva mate como ingrediente. Então, você usa, na verdade, não só a infusão, né, que a gente consome quando faz o chimarrão, a gente bebe aquela água que faz a infusão dos nutrientes da erva mate, e quando você utiliza a farinha, você está consumindo todo o produto, né? E essa farinha de erva mate ela é riquíssima em fibras alimentares, em vários minerais, vitaminas, e também nessa identificação dos compostos, nós verificamos que a erva mate ela tem muita proteína vegetal, o que é muito raro numa espécie vegetal. Geralmente, a gente precisa consumir, em média, 50 gramas de proteína total por dia, segundo a legislação, e nós verificamos que em 100 gramas de erva mate, nós encontramos, em média, até 20% de proteína total. E essa proteína, que é de origem vegetal, se nós consumirmos na alimentação, né, com a erva mate nos produtos, nós já estamos suprindo essa necessidade de consumir proteína na alimentação. Então, não só as bebidas, mas também nós podemos consumir a erva mate triturada como um ingrediente alimentício nos produtos.
Não tem nada mais agroecológico do que a gente utilizar os recursos da nossa casa para criar essa tanta variedade de produtos assim. E pensando também em agroecologia, a gente tem que lembrar que a valorização de produtos nacionais e produtos nativos se faz muito importante. Então, às vezes, a gente pega um produto lá de fora, um produto que, às vezes, não cabe no nosso orçamento para consumir, e a gente tem um equivalente aqui, se não melhor do que o produto mais caro, né? Esse produto que, às vezes, é um pouquinho inacessível. Poderia falar um pouquinho sobre essas diferenças, esses comparativos entre produtos? A gente vai ter a Camellia simensis, né, que é muito similar aos produtos que podem ser feitos com a erva mate. Como que é isso, assim? Erva mate é um produto agroecológico, é nativo, é nosso, né? Sempre falo, a gente precisa valorizar os produtos do Brasil, né? Então, como a erva mate em infusão você consegue retirar em solução aquosa, né? Você acrescentando água na erva mate, você extrai todos os compostos benéficos. A gente precisa valorizar na questão de, às vezes, a gente paga muito caro num produto, né? Que, como a Camellia simensis que você mencionou, e a gente tem erva mate. Então, a erva mate ela é muito mais saudável, né? Ela é muito mais nutritiva em comparação com outras espécies, e você pode adaptar fazendo essa extração. Então, eu sempre digo que todos os compostos químicos benéficos, eles são solúveis em água, porque muitas indústrias, e a gente já fez isso em laboratório também, a gente utiliza vários solventes, né? Isso a gente está falando de solvente orgânico, para extrair os compostos químicos dos produtos. E, no caso da erva mate, todos esses anos de pesquisa nos mostrou que a água é o melhor solvente extrator para esses compostos químicos benéficos. Então, em casa, se você fizer uma extração em água, com a erva mate seca e triturada, você já tem nesse seu extrato, né? Depois você pode filtrar num filtro de café comum, assim como a gente filtra o café. Esse extrato ele é muito benéfico para você fazer bebidas, fazer sucos, fazer o kombucha, né? Você pode inovar, usar a sua criatividade para tornar esse produto, né, a erva mate, no seu uso no dia a dia da sua família. Então, usar a imaginação e também valorizar a erva mate como um produto brasileiro. Todos podemos ser cientistas, todos nós podemos recriar, criar, e a gente tem a ciência, né, essa ciência mais formal do laboratório, falando que sim, esses processos mais próximos das pessoas fazem com que a erva mate não seja só popularizada, mas também a erva mate consiga ser esse aspecto de inovação, de tecnologia, de novos processos. A gente caminhou aqui por vários conceitos e a gente vai agora adentrar alguns deles que são bem importantes, porque é isso, a agroecologia traz a ciência e o saber popular próximos. Então, vamos falar um pouquinho dos compostos bioativos e caminhando por eles, assim, onde a gente encontra, o que tem na erva mate, né, junto com aquelas propriedades que a gente falou, e como que isso a gente pode usar na vida prática, né? Você falou da saponina, eu sou artesã também, eu faço alguns produtos, né, em casa que usa saponificação, tem a relação saponina, saponificação, o que é isso, assim, e vamos caminhar nesses compostos para a galerinha entender um pouquinho mais sobre eles. Sim, a erva mate, como eu comentei, a gente pode fazer em casa, né? Então, você tem o produto acessível, e dessa amostra da erva mate, você pode retirar vários compostos bioativos, que são aqueles compostos, né, que trazem algum benefício para a saúde.
Então, esses compostos bioativos, né, têm as metilxantinas, que são a cafeína, a teobromina e a teofilina. A cafeína é aquele composto que dá a questão do fator estimulante. Então, tem muitos produtos hoje já comercializados, por exemplo, que usam a erva mate encapsulada, justamente para aquelas pessoas que querem aquele benefício da bebida estimulante. Seria tipo Guaraná? Sim, igual o Guaraná. Assim como existem cápsulas de Guaraná, existem cápsulas de erva mate. Então, nada mais é do que você secar a erva mate, triturar e encapsular. Então, isso já tem no mercado, até na internet a gente encontra várias empresas que comercializam a erva mate encapsulada justamente para ter esse efeito estimulante das metilxantinas. Então, a cafeína da erva mate, se a gente for comparar com a do Guaraná e do café, ela se equivale. Então, a erva mate contém muita cafeína, então você usa esse produto para esse efeito estimulante, que é o mais tradicional da erva mate. Mas, além das metilxantinas, a gente tem os compostos bioativos, os compostos fenólicos, que trazem vários benefícios também para a saúde humana. A gente tem visto descrição na literatura de todos os efeitos benéficos que os compostos das classes dos flavonoides, né, de vários compostos ácidos cafeicos, que são muito importantes para a saúde. Então, o ácido cafeico é encontrado na erva mate com maior teor dos outros ácidos. Então, é extremamente importante a gente saber que a erva mate contém todos esses compostos antioxidantes que a gente fala, né? Um composto antioxidante, ele previne o envelhecimento precoce, ele melhora o metabolismo, então acaba acelerando o metabolismo, né? A gente consegue, com a erva mate, esse efeito no organismo, porque com a idade a gente sabe que o metabolismo ele desacelera, né? Ele fica muito menor. Então, a erva mate faz com que o metabolismo do nosso organismo ele acelere. Então, também é muito benéfico essa questão. Quando você foi falando de antioxidante, e daí também trouxe, né, essa questão da saponina e tudo mais, eu fico pensando, a erva mate tem potencial para usar nos cosméticos também, usar na pele, porque daí, imagine, fazer um chazinho de erva mate faz bem, né, para tirar um pouquinho as rugas, os poros, abrir um pouco, deixar mais viçosa a pele. Então, tem esse potencial. Quais são os potenciais de medicação, né? Dos potenciais humanos, potenciais dermatológicos que fala? Quais são os potenciais da erva mate? A erva mate, hoje, ela é muito utilizada pela indústria cosmética. Então, tem várias marcas bastante conhecidas, como a Natura, que tem uma linha especial de produtos de erva mate. Então, tem sabonetes, cremes, shampoos, e a erva mate ela contém muitas saponinas. Então, essas saponinas, até pelo próprio nome, né, a gente já remete a sabão, é o que forma a espuma da erva mate. Então, quando a gente coloca água quente na cuia, a gente vê a formação, né, de bolinhas de ar. Essa propriedade ela vem das saponinas. Então, a erva mate é fonte de saponinas. Por isso, a indústria, tanto de beleza como de detergentes, usam a erva mate como fonte de formação de espuma. E as saponinas também têm efeito benéfico no organismo. Então, não só para a indústria cosmética, de detergentes, também para a ação benéfica do organismo. Hoje a gente sabe que esses produtos que usam principalmente extratos de erva mate, então, como eu comentei anteriormente, você faz uma infusão,
filtra e usa esse extrato em água para a formulação de cremes, e tem todo um efeito na pele, né, rejuvenescedor. Então, a indústria cosmética, principalmente no Rio Grande do Sul, existem pequenas empresas que fazem produtos de beleza, cosméticos, todos à base de erva mate, principalmente cremes e sabonetes, porque no creme, você adicionando o extrato aquoso, você incorpora os compostos benéficos para a pele também, que tem todo esse efeito na prevenção de rugas, no tratamento de manchas na pele. Então, tem uma grande aplicação na indústria cosmética. Já na farmacêutica, como existe legislação, então a erva mate é utilizada principalmente na questão dos energéticos, nos suplementos alimentares com efeitos nutracêuticos, efeitos funcionais em função dos compostos bioativos. Então, a erva mate ela é também um produto nutracêutico e funcional utilizado pela caracterização química desse produto florestal. Você poderia falar para a gente o que é nutracêutico? Nutracêutico é utilizado quando você quer prevenir algum tipo de doença. Então, a gente fala, nutracêutico tem a ver com saúde. Então, tudo que é produto que é classificado como um produto nutracêutico, a gente fala que ele atua na prevenção de doenças. Então, para ser um produto nutracêutico, ele precisa de confirmação científica. Então, os estudos têm que passar por um comitê de ética e ter essa alegação na rotulagem que é um produto nutracêutico. O alimento funcional, que é diferente, tem que ter 3 coisas. Ou ele tem que ser rico em fibras alimentares, ele precisa conter os ácidos graxos essenciais à saúde, ou ele precisa ter os compostos antioxidantes. Então, a erva mate também se encaixa na classificação de produto funcional, porque tem todas essas características para ter essa alegação funcional na rotulagem. Então, toda a rotulagem de alimentos que a Anvisa hoje regula, né, dos produtos de origem vegetal, precisa ter comprovação científica, tanto para nutracêutico como para alimento funcional. Então, a erva mate já tem essa alegação, porque ela tanto é nutracêutica como ela é funcional. Nossa, toda vez que eu sento aqui é uma aula diferente. Mas vamos voltar, então, pensando, né, sobre esses processos de inovação. Como você vê esse mercado hoje? Como que é para você assim esse processo de inovação? Como você tem sentido que a erva mate tem conquistado as empresas e conquistado mais espaço na indústria? Eu vejo a erva mate como um potencial gigantesco para a inovação. Então, a gente tem trabalhado muito na questão de novos produtos. O que fazer para chegar na indústria? Porque a Embrapa ela faz pesquisa e ela chega numa escala que não é a industrial, que não é a comercial. Então, a gente desenvolve a pesquisa e transfere. Essa pesquisa que a gente realiza justamente para identificar, caracterizar, ter essas alegações para chegar no mercado, chegar lá na ponta e falar para a empresa, olha, a tecnologia está pronta, você pode produzir em grande escala. Hoje, o que nós vemos assim das indústrias, das grandes e pequenas indústrias, é um apelo muito grande na questão de bebidas. Então, isso tem caminhado muito bem no Brasil. Então, geralmente, as empresas elas fazem o que a gente chama de xarope ou extrato. Então, elas usam a erva mate como fonte de um extrato para fornecer para a
indústrias de bebidas, nós temos grandes empresas com várias bebidas já industrializadas, com sabores diferentes. Nós temos nas indústrias de alimentos alguma coisa já comercial, então a gente vê que isso tem caminhado rápido. Em outras empresas também, como a gente já comentou, de cosméticos, né, desses produtos. O que eu vejo hoje é que o mundo está de olho na erva mate. Recentemente eu viajei para a Alemanha e para minha surpresa, eu vi nos estabelecimentos, assim, confeitarias, restaurantes, sempre tinha na geladeira bebidas de erva mate, né? Eles usam o termo yerba mate. Então, a gente vê que o mundo importa erva mate, chega lá fora, eles desenvolvem produtos e comercializam, e a população mundial conhece a erva mate. Então, o Brasil tem avançado, mas eu vejo ainda muito devagar. Eu acho que o Brasil precisa avançar rapidamente na questão do desenvolvimento de novos produtos com valor agregado. Então, a gente vê que as bebidas têm um grande potencial, mas a indústria alimentícia também tem que avançar muito, porque o mundo todo produz produtos à base de erva mate. Então, a nossa indústria tem alguma coisa, tem feito novos produtos, mas ainda em pequena proporção em relação ao resto do mundo. Então, eu vejo uma cultura que tem uma alta produção, né? Nós vemos assim que, em relação a outras espécies nativas, como o açaí, que já ganhou o mundo também, a gente tem outras espécies. A erva mate ela se coloca entre os primeiros na produção nacional. Então, é uma cultura que está crescendo, né? As pessoas estão investindo em plantar erva mate, porque é uma cultura que começa a produzir em curto espaço de tempo, mas ainda está muito amarrado na indústria de chimarrão, né? Não que não tenha importância, tem muita importância. O chimarrão é o produto mais famoso no Brasil, né? Todo mundo que fala em erva mate remete direto para o chimarrão, mas tem espaço e tem volume de matéria-prima para avançar para outros segmentos da indústria. Então, eu vejo um potencial enorme na questão de agregar valor e desenvolver novos produtos. Quanta coisa maravilhosa! Eu acredito que é isso, é a valorização do produto nacional. E esse podcast, nessa série que a gente está fazendo, é justamente para valorizar aquilo que a gente tem de melhor. Foi uma alegria poder ouvir e também resgatar, né, toda essa sabedoria que a agroecologia sempre traz. É trazer a ciência lá formal do laboratório e aproximar das pessoas que, assim como eu, como você, pensa, né, num futuro onde a gente preserve nossas florestas, porque para ter erva mate tem que preservar nossas florestas e tem que ter pesquisa, e a gente tem que usar a tecnologia a favor, né, dessa biodiversidade incrível que a gente tem no Brasil. Cristiane, muito obrigada. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Espero que tenha sido um processo bom também para você, a nossa conversa, e que a gente possa se ver por aí, falar de muita erva mate e, quem sabe, tomar um chimarrão juntas. Eu que agradeço, Janaína, o convite, a oportunidade de gravar esse podcast com vocês aqui, a professora Rosemary. É sempre um prazer, né, trazer informações, divulgar nossas pesquisas que a gente realiza. Nós temos na página da Embrapa Florestas, na internet, muitas informações sobre o nosso programa de melhoramento genético, projetos com erva mate, outros pesquisadores que também realizam pesquisas com essa cultura. E, então, convido o pessoal que está nos assistindo para visitar a nossa página.
Ali tem publicações técnico-científicas, né? Nós temos muitas publicações e todas estão na nossa página da Embrapa Florestas. Muito obrigada, adorei vir aqui. Contem sempre com a Embrapa nessa questão de divulgação, valorizar o que é nosso, né? Então a gente tem sempre essa missão de trabalhar com essas espécies nativas do Brasil, valorizar sempre, né? E divulgar o conhecimento, as pesquisas, para que mais pessoas tenham acesso à informação e também se engajem nessa nossa cultura da erva mate. Muito obrigada. Nós que agradecemos. E, pessoal, a gente vai ter o site que a Cristiane trouxe aqui na descrição, bem como outros links que estarão todos aqui. Não esqueça de curtir, compartilhar na rede que você tiver e também se inscrever, caso você esteja no YouTube. Nos siga nas páginas do Instagram, @hortoagroflorestal e @agroecologia em movimento UFPR. É sempre uma alegria estar com vocês e até o próximo episódio.